Boa noite aos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. Mais uma vez aqui estamos para que possamos conversar neste horário de reflexões que nós resolvemos participar com nossos grandes amigos. É importante que vocês participem conosco, é importante que a gente verifique essas observações, porque há o velho ditado que quem conta um conto aumenta um ponto. E na nossa história do Brasil não é diferente. Quem conta um conto aumenta um ponto, com certeza. Tá, muito obrigado a todos que nos acompanham no Reflexões. Obrigado ontem pelo número de compartilhamentos. Obrigado por terem alguns programas não termos menos de 300 pessoas assistindo. Isso é uma alegria para nós muito grande. Luiz Carlos Bittencourt, um grande abraço, seja bem-vindo. Maguiari de Araújo, boa noite, seja bem-vindo. Sarinha Freitas, boa noite, seja muito bem-vinda. Tá? Aí me parece que está o Ronaldo Gomes assistindo. Não deu o ar da graça aqui ainda, mas aí está. Vamos em frente. Obrigado por estarem aí com a gente. E gostaríamos já de começar a conversar sobre as nossas datas. Vamos ver aqui o que nós temos na questão de fatos, o dia 3. Ontem foi uma loucura, né? Ontem, quando nós verificamos o dia 2 de dezembro, eu fiquei assustado. Quanta coisa maravilhosa no dia 2 de dezembro. Ana Seixas, obrigado pela sua participação, Jesus abençoe. Grande Anderson Alex, um grande abraço. Sarinha Freitas, de novo, professor Paulinho, obrigado. Vamos em frente. É muito bom estar com vocês neste horário. Muito bem. Hoje, no dia 3 de dezembro, em anos anteriores, nós temos algumas datas para comemorarmos. Uma delas em que, em 1818, o estado de Illinois surge e é o 21º estado norte-americano. Essa data é importante para vocês gravarem. Em 1839, vou repetir o ano, 3 de dezembro, dia e mês, ano, repetindo, 1839. A bula do Papa Gregório XVI condena e proíbe a escravidão de negros no mundo. Não é no Brasil, não, no mundo. Então, quando vocês virem aí até trabalhos acadêmicos que eu fico preocupado, a gente encontra lá que a Igreja Católica no Brasil sempre apoiou a escravidão. Nós já tínhamos uma bula papal que proibia a escravidão. Quer dizer, condena e proíbe a escravidão. Tá, gente? Está aí bem claro em 1839. Em 1870, o grande Quintino Bocaiúva, republicano, vem a público com o Manifesto Republicano. E é aquela turma que se manifesta no jornalismo fluminense, no antigo
estado do Rio de Janeiro, na antiga província do Rio de Janeiro. Isso em 1870. Em 1905, Leon Trotsky é preso. Então, em 1905, Leon Trotsky é preso. Quer dizer, um dos radicais trotskistas, que é o criador do trotskismo, ele é preso na União Soviética. Em 1963, o Brasil cria a Base Aérea de Brasília. Em 65, os Beatles lançam o seu 6º álbum, Rubber Soul. Em 67, o Dr. Christian Barnard realiza o primeiro transplante do coração na cidade do Cabo, na África do Sul. Muito bem. Em 1973, a sonda Pioneer 10 sobrevoa o planeta Júpiter. E a sonda seguinte também sobrevoa. Em 79, 11 pessoas morrem em correria para conseguir os melhores lugares no show da banda The Who em Cincinnati, nos Estados Unidos. Em 92, nós tomamos ciência do primeiro SMS. Em 94, surge o PlayStation da Sony no Japão. Em 2000, Gustavo Kuerten é o primeiro tenista que recebe premiação de repercussão mundial. Em 2013 é lançado o Cartoon Network em Portugal. Tá ok? Eu vou fazer uma parada aqui que eu estou com uma oscilação, mas eu volto já já. 2 minutos. Então vamos em frente aos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem e que aí estão junto conosco no nosso Reflexões. Muito bem, aí nós temos os nascimentos. O primeiro nascimento que aí aparece é interessantíssimo. Repetindo, aguardando a turma voltar, Sarinha já está de volta. Deixa eu aguardar um pouquinho, já temos a nossa Sarinha Freitas de volta. Aguardando os demais, quero que eles me perdoem, mas não sei se foi conexão, o que foi, começou a oscilar aqui. Para mim, acho que vocês não chegaram a sentir no aparelho, porque são 2 transmissões diferentes, tá? Uma transmissão eu faço pelo TIM e a outra, perdoem, né, transmissão. E a recepção também eu faço pela NET. E quem começou a oscilar foi a NET. Tá? E aí eu fiquei preocupado de dar problema aqui na TIM também. A Sarinha está dizendo que para vocês isso não aconteceu. Que bom, maravilhoso, Sarinha. Muito obrigado. Então, aguardando aí o retorno da turma, vamos continuar aqui no nosso bate-papo. No dia 3 de dezembro, olhem que importante, no dia 3 de dezembro de 1885, Miguel Costa, general brasileiro, nasce. Então, o nascimento de Miguel Costa, que posteriormente seria general brasileiro. Eu não sei se vocês se lembram de Miguel Costa, mas isso aqui é importante que a gente comente, porque existe muita historinha no Brasil. O que eu já havia dito, quem conta um conto aumenta 1 ponto. E o nosso Miguel Costa
ele seria general e ele que comandaria. Aí está o nosso Jorge Alexandre da Silva Pedrosa retornando. Obrigado ao nosso querido Jorge Alexandre. E o general Miguel Costa que comandaria uma marcha que cruzaria o Brasil, mas essa marcha passa a história como Coluna Prestes. Mas essa é a marcha que é encetada por Miguel Costa. Carlos Prestes entra na coluna posteriormente. Obrigado, Rosa, por estar conosco. Para nós é uma honra sempre. Professora Rosa, Jesus abençoe. Outro dia um aluno aí publicou um agradecimento, filho daquele sargento PM, esqueci o nome dele, e agora foi promovido a segundo tenente na Marinha, postou uma foto e você colocou lá, meu querido ex-aluno, tá? Então eu esqueci o nome dele, menina, que vergonha, né? Mas ele postou, não veio com o nome, mas você reconheceu na hora. Depois, se você puder, você lança para nós. Então eu falava aqui do Miguel Costa. Ele que comanda a marcha. E Carlos Prestes chega depois. Segundo o meu pai, que era historiador, etc., e muitos historiadores da época, meu pai era professor de História do Colégio Pedro II, dizia que o Carlos Prestes entrou na coluna Miguel Costa, que a coluna é Miguel Costa. E depois Miguel Costa vai embora e o Prestes fica como o idealizador, o cara da coluna, o que não é verdade, segundo vários historiadores de época. Prestes chega depois. Ana Seixas já chegou aí, um grande abraço. Então, no dia 3 de dezembro de 1885, nasce Miguel Costa. Muito bem. E os nascimentos vão em frente. Nasce também em 1904 o Roberto Marinho, que é jornalista e empresário brasileiro, morto em 2003. Não é? Vive quase 100 anos. Nasce o político brasileiro José Bonifácio Coutinho Nogueira. Nasce o cantor e compositor americano Andy Williams. Nasce Jean-Luc Godard, em 1920, cineasta francês. Nasce o músico inglês Ozzy Osbourne, em 1948. Tá? Em 1960, Julianne Moore, atriz norte-americana. E aí vão se seguindo as datas de nascimento, tá? Com marcas importantes pelo mundo. Em 1902, morre Prudente José de Moraes Barros, que é o terceiro presidente do Brasil e primeiro presidente civil. Em 1919, morre Pierre-Auguste Renoir, pintor impressionista francês, nascido em 1841. E, em 1959, morre Gustavo Barroso, escritor, jornalista e político brasileiro, que foi presidente da Academia Brasileira de Letras. Ele nasceu em 1888. E eu acho que a gente fica... Aí, em 2007, morre a escritora Eloneide Studart. Destaque na política brasileira. Muito bem, aí estão as datas importantes, tá? Nascimento, datas importantes e morte.
Está aí a Marílvia Portela, mandando para nós um abraço do Fleura. Grande abraço, Fleura. É inesquecível. Tá, filho do seu Luiz da Elite. Filho de Luiz e Iracema Baroni de Carvalho. Grande abraço, Fleura. A família do Colher Leopoldo tem um grande carinho por vocês, tá? Outro dia eu comentava uma foto aqui que o Carlos Gigante publicou e comentava sobre a padaria Elite, sobre o Bilhares Elite, que era inegavelmente muito importante para todos nós da Vila de Iguaçu e da cidade de Machambomba, depois cidade de Nova Iguaçu. Eu queria mostrar para vocês algumas fotos que o Carlos Gigante mandou para nós. Ele manda algumas fotos, eu gosto de esclarecê-las, porque tem muita gente que sai afirmando certas loucuras na internet e eu fico preocupado. Eu vou fazer 72 anos, meu tio Leopoldo chega nessa terra em 1930, com o Colégio Leopoldo. Ele chega antes, mas se fixa aqui em 1930 com o Colégio Leopoldo. Traz a sua irmã, sua mãe, seu irmão José de Calazans, e realmente desde 1930 até 1957 o professor Leopoldo Machado dedica-se integralmente à arte, à cultura, à literatura, ao jornalismo, à educação, enfim, à música, a tudo aquilo que desponta nessa terra. Então, quando a gente fala em Leopoldo Machado, parece estar falando de um cara que viveu aqui 100 anos. Não. A jornada de Leopoldo em Nova Iguaçu é curta, porém é altamente realizadora. São 27 anos de realização. Tá? Muito obrigado. A Marílvia Portela diz que Fleura me assiste com frequência. Muito obrigado. Eu não sabia, é uma honra para mim saber que o Fleura, volta e meia, está aí conosco no Reflexões. Muito obrigado, grande Fleura. Jesus o abençoe. Família Carvalho. Carvalho, vocês sabem que é madeira forte. E a família Carvalho em Nova Iguaçu também tem uma série de realizações. E à medida que a gente for comentando, vocês vão sabendo disso. Muito bem, deixa eu colocar para vocês uma das 595. É que ele botou mais 591 e eu às vezes confundo. Obrigado ao Carlos Gigante, estou usando as suas fotos. Se for proibido, me avise, por favor. Sidney Lessa, um grande abraço, é uma honra tê-lo conosco. Então aí nós temos uma foto da antiga Prefeitura de Nova Iguaçu. Essa foto que aí está colocada pelo Carlos Gigante são fotos que rodam pela internet e o professor resolveu juntá-las e colocar numa cópia só para quem quiser ter o acervo guardá-lo no seu computador. Monique Borges está assistindo. Obrigado, Monique, por estar conosco. E aí nós temos uma foto de um prédio típico americano que chegou ao Brasil principalmente via São Paulo. Nós temos em São Paulo, ali no Vale do Paraíba, vários prédios muito semelhantes. Prédios de porão e com um primeiro andar. Tá? Esse é o prédio típico, é da antiga Prefeitura de Nova Iguaçu. Não chega a ser um prédio histórico, mas teve a sua importância na cidade. Foi demolido e até durou um curto espaço de tempo
esse prédio da prefeitura. Aí é que eu, pela primeira vez, conheci o gabinete do prefeito. Era prefeito nessa cidade o Sebastião de Arruda Negreiros. O Arruda veio aqui ao colégio convidar, pedir autorização a meu pai e a minha mãe para convidar o meu irmão mais velho para ser chefe de gabinete dele na prefeitura, o que muito honrou a meu pai. E o gabinete do nosso Arruda Negreiros ficava ali à direita. E a antessala a gente não entrava por essa escada, entrava ali pelo lado e tinha uma porta lateral onde trabalhavam ali o nosso professor Ney Alberto, o irmão mais velho, ainda não professor formado, era novinho, e também trabalhava ali na mesma sala o Mauro Miguel Junqueira Garcês, que ele era muito vermelho e tinha o mesmo apelido ali do nosso amigo do restaurante da Serra. O pessoal chamava de Mauro Mamão. Gente muito boa, de história também na nossa terra, conhecedor dos assuntos da fazenda de Nova Iguaçu e que sempre mereceu o nosso mais profundo respeito. Observe esse prédio, vocês têm escrito ali, edifício da Prefeitura Nova Iguaçu. Essa foto faz parte de uma coleção que a minha, ou melhor, a da família, sumiu. Nós tínhamos essa coleção que se chamava Polianteia e foi mandado imprimir pelo Arruda Negreiros. Ele mandou imprimi-la para comemorar os 100 anos da cidade de Nova Iguaçu em 1933. Então, em 1933, o Arruda Negreiros fotografa os estudantes de Nova Iguaçu, fotografa o Colégio Leopoldo. Eu vou mostrar depois as fotos do acervo do Leopoldo dessa época. E o Arruda Negreiros faz uma coleção de fotos de lugares diferenciados da cidade, com o título de Polianteia, e manda imprimir através de um historiador já conhecido na região, no estado do Rio principalmente, que é o Matoso Maia Forte. E o Matoso Maia Forte faz uma compilação histórica chamada Memórias da Fundação de Iguaçu. São livros raros hoje. A prefeitura podia mandar editá-lo, Memórias da Fundação de Iguaçu, e podia mandar reeditar também a Polianteia. São marcos históricos de Nova Iguaçu. É importante que a gente não os perca. Aí nós temos outra foto. Essa já é uma foto de jornal. É um recorte de jornal, tá? E agora sim, nós temos a nossa Fazenda São Bernardino. Fazenda São Bernardino, gente, talvez muita gente não goste do que eu vou dizer, tá? Um fraterno abraço, meu caro amigo e mestre Paulinho Leopoldo Barros. Saudades do amigo. Deixa eu ver aqui. Deus te abençoe sempre. Sidney Lessa Pacheco e família. Muito obrigado, Sidney. Grande alegria que vocês estejam aqui conosco. Essa foto é importantíssima para todos nós e principalmente para os irmãos de maçonaria. Aí talvez tenha funcionado uma célula maçônica. Não seria uma loja constituída, mas seria uma célula maçônica que seria a Estrela de Iguaçu. Eu estou fazendo uma assertiva todo documentado, tá? Não estou
aqui dando chute na história. Não. Essa capela aí é a capela da Fazenda São Bernardino. Todo esse altar foi furtado. Foi levado pedaço a pedaço, o retábulo foi levado tudo. Muito bem. E a gente não via direito essa capela. Só para lembrar para vocês, quando nós entrávamos na Fazenda São Bernardino, e quem até hoje lá for, essa capela ficava à esquerda de quem entra, tá? Então entrava-se na Fazenda São Bernardino, à esquerda tinha uma janela que dava ali para o átrio, e à direita também tinha uma janela que dava para o átrio. Então tinha a porta, duas janelas. Antes de nós adentrarmos a fazenda, havia essa capela, que permitia, inclusive, que orações fossem feitas e que a população da região pudesse ir sem entrar na casa da fazenda. Tá? Então ficava à esquerda e eram duas janelas à esquerda. Vejam que interessante. A capela da Fazenda São Bernardino. Aí nós temos o altar, está dando para vocês verificarem bem. E ao observarem o altar, o teto é todo decorativo, vocês têm toda uma ritualística no teto. Aqui vocês veem um alicate, um martelo, logo depois os cravos que teriam pregado os pés de Jesus, a simbologia dos cravos, etc. Então a parte de cima, toda feita em gesso, era lembrando Jesus. Olhem que trabalho maravilhoso, artístico. Não tenho ciência de quem foi o artista. Eu não sei se vocês estão vendo o mouse, acredito que estejam. Encimando o altar, vocês têm um triângulo. Aqui nós temos um delta radiante. Vou repetir para vocês. Aqui nós temos um delta radiante e ao centro deste delta nós temos o olho que tudo vê. Normalmente é um símbolo maçônico. Em 1875, nós estamos com uma questão episcopo-maçônica no Brasil. Há uma questão séria entre o Vaticano e a maçonaria, que já havia existido, retorna. É aquele período ali de Marquês de Pombal. É um período complicado para os maçons. E vocês vão observar que esse delta radiante, ele quase que não dá para ser notado, porque ele está oculto pelo acabamento, pelo capitel, tá? do retábulo que constitui o altar. Deu para vocês entenderem bem como é que a maçonaria aqui se fazia presente? E quando vocês escutarem falar de São Bernardino, tem muita historinha, tem muita lorota, tem muita coisa sem fundamento sobre São Bernardino, mas a grande verdade é que quando São Bernardino é construída, nós estamos já na saída do período do Império. Ela é de 1875. Ela é da mesma data de criação do cemitério de Nossa Senhora do Rosário, chamado erroneamente como Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Chamado erroneamente. É cemitério de Nossa Senhora do Rosário. E ele é de 1875 também. Ele é da mesma data da criação da fazenda. Tá? Então, não há como criar muita
ideia de região muito rica, e a gente tem essas coisas narradas e que nos preocupam, porque quer se passar que aquela região teve um porto, que navios atracavam. Eu vou mostrar posteriormente para vocês uma foto do nosso Valdir Pereira, um dos grandes historiadores dessa terra e talvez o maior escritor que essa terra tenha tido, pesquisador da história. O nosso Valdir, no governo do Bolívar Gomes Assunção, eu lembro dele ligando lá para o Coronel Ivi, em Cabuçu, e ligando para o Ney aqui, para que eles fossem lá no Porto de Iguaçu, porque ele havia escavado com a turma da Secretaria de Obras do prefeito Bolívar Gomes Assunção e havia achado uma falua soterrada naquela região. Ele fotografou a falua e tal. A falua é uma chata, não é? Ela não tem quilha, ela é chata no fundo, mostrando que navegava-se naquela região com faluas e com chatas. Tá? Então, esqueça essa história de navio atracando em Iguaçu, tá? Por favor, como dizia lá o nosso grande comediante lá, não viajem na maionese. Então, o nosso querido Valdir fez essa descoberta. E esse achado aí da maçonaria, eu era recém-iniciado na maçonaria quando nós fizemos essa descoberta, tá? E quando nós fizemos essa descoberta, a fazenda praticamente já tinha sido toda dilapidada e quase toda vendida. Então tá aí o Delta Radiante, deixando claro que ali funcionou pelo menos uma célula maçônica que ali se reunia e não dava destaque porque nós estávamos em plena questão episcopo-maçônica. Os maçons estavam expulsos da Igreja Católica, estavam, como se usava a linguagem, excomungados. A história é assim, a gente vai estudando, vai descobrindo, vai vendo acontecer e vai entendendo. Não tem muita dificuldade, tá? Queria muito mostrar essa foto para vocês. Obrigado. Quem fotografou muito, tá? A Fazenda São Bernardino, que eu me lembro, foram 3 pessoas. Primeiro, o professor Ney Alberto. Segundo, o Zanon de Paula Barros, filho do professor Zilmar de Paula Barros, que através do professor Zilmar, com amizade com o professor Newton, que Zanon conhece Ney Alberto, e então começam essas expedições encabeçadas pelo professor Ney Alberto. Que isso fique bem claro. A turma se esquece, mas o encabeçador dessas aventuras ali por aquela região, nos anos 50 para 60, era o professor Ney Alberto, tá? Que isso fique bem claro. Muito bem. E, desculpe, o professor Ferenc, ex-proprietário do Colégio Morro Agudo, que era sócio do professor José Nobre. Então são os 3 primeiros grandes fotografadores dessa região, tá? Vamos em frente, para a gente conversar aí, ó. Aí está relatando exatamente o que eu dizia. A passagem e lá no fundo da capela. Aí, nós estamos aí no átrio, nós estamos na entrada da Fazenda São Bernardino. Tá bem claro, Excelência? À direita aí vocês veem a porta onde nós adentramos a fazenda. Essa perspectiva do espaço é muito importante. Aí nós temos o teto da fazenda. Olhem as imagens. Aí está a cruz. Aí está a escada. Aí está a coroa de espinhos ao lado da cruz.
Aí está o malho, aí estão os pinos e os alicates. Então isso aí é uma demonstração clara de que há uma devoção ao Mestre Jesus na capela. E vocês veem melhor ainda o delta radiante. Queria que vocês observassem bem aqui, ó. Olha o delta radiante, bem escondidinho em cima do capitel do oratório, do topo do oratório. Quase que você, como dizem os portugueses, não se percebe. Não se percebe. Praticamente não se percebe o delta radiante que ali está oculto e que só depois, com a retirada de todo o conjunto do oratório, é que nós vemos o delta na sua plenitude. Tá ok? Estou afirmando e comprovando para vocês. Quem fotografou, obviamente, não estava muito preocupado com o delta. Estava preocupado com o teto. Você vê que ele não vem mais para cá porque não tinha imagem, então ele se prende àquele canto. O que nós temos à direita? À direita nós temos toda uma ritualística católica, tá? Toda uma ritualística católica. Ali nós temos um cálice, seria o cálice para a celebração da missa. Ali nós temos um turíbulo, onde se coloca o incenso para incensar o ambiente. O turíbulo nos ritos maçônicos, ele está presente no rito adoniramita, que é um dos ritos chamados azuis. O turíbulo está no rito adoniramita. E ali nós temos a naveta. Aquela naveta é onde nós colocamos pitadas de beijoim no turíbulo com incenso e já aceso. Tá? E à direita, uma campainha que era o chamamento do fiel para o culto. Observem que espetáculo, tudo aí devidamente colocado, tudo aí devidamente ornamentado e deixando para nós essa beleza de decoração da Fazenda São Bernardino. E ali estamos imitando uma assinatura de Aleijadinho com 3 querubins ali no meio. E o 3 nós sabemos que é a assinatura de Aleijadinho lá em Minas, simbolizando a maçonaria. Era a assinatura maçônica de Aleijadinho, tá? Acho que é bem interessante essa análise que eu fiz agora. E quem discordar, por favor, discorde, opine. Estamos aí exatamente para isso, tá? Um grande abraço para vocês. Vamos em frente para a próxima foto. Capela da Posse. Oportunamente. Quem tinha que estar aqui comigo hoje era o Antônio Lacerda. É o cara da história da região, tá? O cara da história da região chama-se professor Antônio Lacerda. Aí está a nossa diocese, vamos em frente. Bom, aí está a nossa catedral. Outro dia eu falei a Catedral de Santo Antônio e alguém me corrigia. Essa catedral é dedicada a Santo Antônio de Jacutinga. E eu nem comentei nada, gente. Porque é uma pergunta... Santo Antônio de Jacutinga, porque ela foi erigida lá na aldeia dos índios jacutingas, que se adornavam com penas esbranquiçadas do jacu. Não eram penas brancas, eram penas esbranquiçadas. Tá? E por isso nós tivemos lá a igreja de Santo Antônio de Jacutinga, da localidade de Jacutinga, que era lá, que não é aqui.
Era Santo Antônio de Jacutinga, lá, ali na Prata, onde é hoje a Igreja da Prata. E tem umas curiosidades. Eu não sei se vai dar para vocês verem, mas acredito que vocês vejam. Aqui onde está o mouse, aqui fica o nariz adunco. Olha lá, agora está dando para aparecer bem aqui. Aqui fica o nariz adunco que dá nome à serra. Nariz adunco em linguagem tupi chama-se nariz adunco de Tinguá. Então essa pedra que dá nome a esse trecho da serra. Serra do Tinguá, Serra do Nariz Adunco, tá? Por favor, história é um negócio bonito demais, mas tem muita gente contando história com E, aí fica difícil. Vamos em frente para a próxima foto. Essa sim. Essa é a nossa catedral. A nossa igreja de Santo Antônio. Aí vocês dirão assim, ué, mas está errado. Está errado. Nós temos aí 2 torres. Certo. Eram 2 torres onde estavam os nossos sinos. Aliás, eu gosto muito da expressão torre sineira, né? A torre da igreja, se não fosse sineira, talvez tivesse outra nomenclatura, né? É torre onde põe o sino mesmo. Ficavam aqui essas torres altas para quando você precisasse chamar a população ou alertar a população, você tocava os sinos bem alto para que todos escutassem. Observem bem, tá? Isso é importantíssimo. Observem bem essa construção. Observem bem esta construção. Nós temos um conjunto do meio composto por uma porta e 3 aberturas em cima, em forma triangular. Elas não estão ali em forma triangular de brincadeira não, gente. Tem um objetivo para essa triangulação. E temos 2 torres. Só tem 2 torres. Repito, só tem 2 torres as igrejas que concluíam o trabalho. Então elas recebiam 2 torres. Enquanto elas não concluíam sua obra, não encerravam, ela ficava com uma torre só. Significava também que os fiéis daquela comunidade não chegavam junto com a obra. Quer dizer, o fiel já gostava de fazer as 2 torres lá para mostrar que a comunidade realmente gostava da igreja e que tocava a obra com ardor, com fé, com afinco. Essa era a nossa igreja de Santo Antônio. Até nós recebemos Nova Iguaçu, com o meu mais profundo respeito, o Padre João. Quem é o Padre João? O Padre João é um capelão da Primeira Guerra Mundial e vem a Nova Iguaçu e resolve fazer algumas transformações aqui e que o povo não gosta muito, tá? Depois vocês leiam, busquem no Correio da Lavoura. Existem várias discussões aqui nesse sentido. O povo não bate palma muito para o que o Padre João faz, não. Uma das coisas que o Padre João faz, se não me falha a memória, ele começa acho que em 37, conclui em 39, é essa obra que vocês estão vendo aí. Olhem que loucura. Ele acaba com as torres, retira os sinos da torre, coloca o sino só na torre central, mata toda aquela entrada que foi construída, que tem uma ritualística para aquela construção, que ali estava, deixa eu mostrar para vocês. Obra de igreja não é brincadeira não, há uma ritualística aqui, ó.
Vocês têm um triângulo encimando a porta, estão vendo? Vocês têm uma abertura ali, que quando o sol entra por ali, uma pomba também, o templo está abençoado. Ele destrói todo esse trecho. Se vocês olharem lá hoje, essa parte aqui da entrada ainda lá está por baixo daquela torre que eu mostrei há pouco para vocês, tá? O nosso Antônio Lacerda poderá corroborar o que eu estou dizendo ou discordar, tá? Mas eu estou fazendo análise histórica, observando vários aspectos. Então vejam só, ele modifica o estilo da igreja, ele coloca ali a entrada um arco, vocês vejam que o arco da porta ele é circular, ele coloca ali um arco gótico, muda completamente a organização da igreja e uma torre só. Eu gostaria de pedir a vocês que não acreditassem no que eu estou dizendo, porque eu já estou muito adiantado na hora. Eu gostaria que vocês tivessem uma Bíblia em casa. Bíblia é um conjunto de livros. Biblos é o porto de exportação de papiros, na Fenícia, hoje a região do Líbano. E lá, no livro de Reis 1 e 2, está como devemos erigir o Templo de Salomão. Leiam como deve ser erigido o Templo de Salomão, para vocês saberem que a igreja nessa época construída, elas são templos dedicados à sabedoria também. São templos dedicados a Salomão. E são também a mesma linha de pensamento maçônico. Então a Igreja Católica e a maçonaria se juntam nesse aprendizado aí. Não se esqueçam disso. Não há nenhuma separação. Todos os caminhos levam ao Criador. Se você chama de Jeová, se você chama de Yahvé, se você chama de Deus, de God, se você chama de Gadu, todos os caminhos levam ao Senhor. A crença em um ser criador. Tá? Então não há separação nenhuma. Pelo contrário, o que há é muita união. Tá? Fica aí essa conclusão de hoje. O povo de Nova Iguaçu não gostou dessa obra, porque essa obra descaracterizou a antiga igreja. E onde estavam os sinos foram colocados ali dois anjinhos, de braços abertos, que não tem nada a ver com nada, e ficaram ali na decoração da nossa igreja, quebrando completamente qualquer situação litúrgica, quebrando todo o sentido da construção daquela que seria depois a catedral. E ainda tinha muita confusão pela frente. Estou até com saudade do nosso querido Robson Azeredo, do nosso querido Luiz Azeredo, que eram os que nos passavam muita coisa. Tem a história aí da imagem que vem para cá, some e volta para lá, depois a imagem de Santo Antônio vem para cá e some de novo e volta lá para Jacutinga, até que a turma resolve promover a procissão do encontro, para ver se acabava com quaisquer rugas entre a turma de Santo Antônio de Nova Iguaçu e de Santo Antônio de Jacutinga. Mas essa história eu conto mais tarde, porque hoje o meu tempo já foi embora. Carlos Gigante, muito obrigado pelas fotos, que dá para a gente contar um pouquinho da história da nossa terra. E queria deixar um desafio para vocês aí, deixar um dever de casa. Tá? Vou deixar aí um dever de casa para vocês. Eu coloquei aí uma foto da antiga prefeitura, tá? Coloquei a foto da antiga prefeitura. E
Nessa foto da antiga prefeitura, tem uma praça em frente. Essa praça a gente atravessava a linha, saía onde é hoje a Cruz Vermelha, e a Cruz Vermelha é onde morava o nosso coronel farmacêutico Sebastião Herculano de Matos, e do lado era a sua farmácia. Ali nós temos uma praça. E fica o desafio para vocês aí, qual o nome daquela praça em frente à prefeitura. Praça pequenininha que hoje a gente passa ali, nem vê o destaque. Eu toquei muito violão ali de noite naquela praça, outros colegas também que tocavam violão. A gente ficava ali batendo um papo, porque a gente não atrapalhava ninguém. À direita era um restaurante, era só comércio. Em frente era o prédio da prefeitura, a gente não atrapalhava ninguém. E tocava um violãozinho ali. Do lado esquerdo era o escritório ali do João Luiz do Nascimento. Então um lugarzinho bom de bater papo de noite. E a gente ficava ali curtindo as músicas e o violão. Isso no final dos anos 60 para os anos 70. Tá ok, excelências? Vamos em frente. Aqui é um outro documentário publicado, tá, pela Grácia Torres, no Rio de Janeiro e sua história. Esse sim é o caminho da Serra da Estrela, do Porto da Estrela, que nós temos que conversar. Não estou depreciando Nova Iguaçu, nada disso, mas eu não posso contar uma história que não existe, tá, gente? Eu tenho que contar uma história que exista e que tenha acontecido. Tá ok? Meus queridos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. Estou muito preocupado, vários amigos em Nova Iguaçu, políticos, médicos, esposa de médico, a turma sofrendo muito com Covid maltratando a nossa cidade. Eu queria pedir a vocês muita oração, queria que orassem e vigiassem, cuidem da limpeza das mãos, utilizem máscara, enfim, tomem todas as medidas que os médicos recomendam, que a Organização Mundial de Saúde recomenda, que o nosso doutor Joé recomenda, em Nova Iguaçu, que o Manelzinho recomenda. Não se esqueçam, não deem nenhuma bobeada com o Covid. Por favor, prestem atenção, é um assunto sério, seríssimo, não é nenhuma brincadeira e é preciso que nós tomemos muito cuidado e que nos policiemos muito. Não é uma brincadeira, é coisa séria. Prontonil aqui lotado, expandiu. Fátima quase completo, Posse cheia. Rio, a turma não conseguindo internações. Por favor, vamos respeitar, para que isso não fique pior. Orlando Távora Novaes, muito obrigado, Orlando. Família Távora. Aliás, vocês têm, hein, Orlando? Os Távora tem uma foto belíssima na porta da igreja. Tá todo mundo reunido, hein? Você podia até mandar para a gente aquela foto histórica de sua família. Nem sei quantas famílias tiraram uma foto como a foto que os Távora tiraram. Tá? Se não me falha a memória, quem está sentado é o patriarca lá, o Abílio Augusto Távora. Depois, se você tiver, manda para a gente que aquela foto é histórica. Tá, Orlando? Grande abraço. É a história da região, é a história do estado. Não é a história de Nova Iguaçu, não, é a história do estado do Rio de Janeiro. Da região do Recôncavo Fluminense. Tá bom? A Ana Seixas nos diz o seguinte: verdade, todos os caminhos levam ao Senhor. Obrigado, Jorge Alexandre.
Marílvia, obrigado. Anderson Alex, obrigado. Vamos em frente. Essa tesouraria com o Rogério, Marílvia, que você se refere, eu não me recordo qual era a tesouraria, se era tesouraria. Não era coletoria estadual, porque a coletoria estadual ficava do outro lado. Ficava ali onde é o posto de saúde. Ali que era a coletoria. Lá ficava inclusive o pai dos Amaral, do Chico Amaral e de seus irmãos. Tá? Mas depois você me explica aí essa tesouraria, que aprender é o que eu mais quero sempre. Tá ok, Maria? Um grande abraço, Jesus abençoe e um abração no Fleura. Fiquem com o Papai do Céu e até amanhã com mais um Reflexões, se Papai do Céu assim o permitir. Fiquem com ele.